Ele era formado em direito, dono de livrarias e frequentava a mesquita todos os dias. Os vizinhos diziam que ele era um homem de altíssima moral. Mas o que encontraram debaixo do chão da casa deles vai te deixar chocado. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mara Corrêa. Você está no Egito Sem Filtro, Almas em Silêncio. Inscreva-se agora mesmo, assim você não vai perder nenhuma história. Dado o recado, vamos ao caso. Giza, conhecida no mundo inteiro pelas pirâmides, esfinges, grande museu, monumentos históricos que guardam mistérios de milhares de anos. Mas em um bairro comum da cidade, um caso moderno começou a assustar os investigadores. Primeiro uma pessoa desapareceu, depois outra, e depois mais uma. Durante meses, o caso não parecia estarem ligados, até que a polícia percebeu algo inquietante. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas conheciam o mesmo homem. Gente, eu vou falar o nome dele, mas já lembrando que eu não sei pronunciar direito esse nome. Vocês lembram no vídeo? No primeiro vídeo, meu marido ele que falou o nome dele. É Gaddafi Farag. Eu acho que é assim, ele não tá aqui para me corrigir. Me perdoem. Vou chamar ele de Farag daqui para frente, que é muito mais fácil. Quem era Farag? Pouco se sabe sobre a sua infância. Nascido em 1973 no distrito de Bulaq, no Cairo. Ele se formou em direito, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Em vez disso, abriu uma livraria e uma loja de brinquedos infantis e bens pessoais. Financeiramente estável, feliz no casamento, pai de 5 filhos. Ele não tinha antecedentes criminais ou era agressivo com a família. Farag era bem considerado pelos amigos e conhecidos, a maioria dos quais diziam que ele era um homem devotado à sua religião e de altos valores morais. É sempre assim, né? Sempre se esconde atrás dessas máscaras. Para os vizinhos e conhecidos, ele não parecia alguém violento, não demonstrava violência e não demonstrava destemperamento. Mas apesar disso, ele frequentemente se casava e depois abandonava as esposas, nunca informando a próxima sobre os seus casamentos anteriores ou casos. Mas o mais assustador de tudo isso é que ele escondia uma escuridão dentro dele, que permanecia adormecida, à espera de ser libertada. Muitos criminosos violentos conseguem manter a aparência completamente normal. Assim era Farag, circulava em ambientes de negócios, fazia acordos financeiros e mantinha relações pessoais aparentemente comuns. Relatos indicam que ele trabalhava com negócios e investimentos, fazia contatos com várias pessoas em diferentes cidades e tinha uma rede social relativamente ampla. Mas segundo a investigação posterior, algumas dessas relações começaram a se transformar em conflitos, principalmente quando envolvia dinheiro e negócio mal resolvido. O primeiro alerta surgiu quando uma pessoa próxima a Farag desapareceu sem deixar nenhum rastro. No início do desaparecimento, não chamou muita atenção, porque isso acontece com frequência. Adultos podem desaparecer voluntariamente, às vezes mudam de cidade ou rompem contato com familiares. Mas meses depois, outro desaparecimento ocorreu, e depois mais um. Então, os investigadores começaram a notar algo estranho. Todas as vítimas tinham alguma ligação com Farag. Entre elas estavam um parceiro de negócios, uma mulher com quem ele tinha relacionamento, pessoas envolvidas em disputas financeiras. Agora a polícia já começava a suspeitar que os casos poderiam estar conectados. Mas ainda faltavam provas concretas, mas com o tempo, os familiares começaram a pressionar as autoridades. Algo parecia muito errado. As vítimas tinham ligações financeiras ou pessoais com Farag. Ainda assim, naquele momento, não havia prova suficiente para incriminar ou para apontar um suspeito. Se você está gostando de histórias criminais,
seja mais um inscrito e comente aqui o que você acha que está acontecendo. O primeiro assassinato foi do seu melhor amigo de infância, o engenheiro Reda. E ele provou ser chocantemente cruel. Reda, que confiava profundamente em seu amigo Farag, lhe confiou suas economias para investimentos, chegando a emitir uma autorização oficial para que ele administrasse suas finanças. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha como o cara era amigo da onça, né? No entanto, por isso que eu falo mesmo, a gente não pode confiar 100% em ninguém. Ninguém nessa vida a gente pode confiar 100%, a gente tem que confiar sempre com o pezinho atrás. No entanto, a cobiça de Farag pelo dinheiro e pela vida de Reda era insaciável. Então, passado algum tempo, Farag o convidou para sua casa em Bulak, onde o drogou com um prato de macarrão envenenado e depois esmagou seu crânio com uma barra de ferro. O cara era muito sangue frio, o cara era praticamente um irmão dele, né? E em seguida, colocou o corpo em um saco de cimento e jogou em um buraco de 2 metros de profundidade, que havia cavado previamente em um cômodo da sua casa. Ou seja, ele já planejava, isso não foi uma briga, nada, não. Ele planejou, tanto que ele queria a vida dele, né? Para encobrir o crime, contratou alguns pedreiros para cobrir o local com cerâmica, alegando que se tratava de um concerto de canos de esgoto. Depois, Farag enviou uma mensagem do seu telefone para a esposa de Reda, para a esposa do amigo dele, o Reda, que ele matou, acabou de matar, alegando que a polícia o tinha prendido durante uma manifestação. Deixa eu parar um pouquinho aqui não é muito assim, é que a gente não tem muita liberdade para fazer manifestação na rua, não. Então, quando tem manifestação, a polícia cai em cima. Aqui não tem muita essa liberdade, não. Então, aí ele alegou que a polícia tinha prendido o Reda durante uma manifestação que estava tendo. E não forneceu nenhum detalhe para a esposa, ou seja, ele só ligou para ela e falou: olha, ele está preso porque ele estava na manifestação e o policial foi lá e prendeu ele. Só. Imagina a cabeça dessa mulher. A partir de então, Farag assumiu a identidade de Reda. Ele agora é Reda, ele não é mais Farag. A segunda vítima foi ninguém menos que a sua segunda esposa, Fátima Zakaria. Fátima Zakaria havia confiscado 400 mil libras egípcias dele. Eu não sei precisar para vocês quanto é em real, mas eu acho que é por volta de... eu acho que é por volta de 40 mil reais. Eu acho que é isso. Depois eu coloco num primeiro comentário fixado, eu vou pesquisar direitinho, mas eu acho que é por volta de 40 mil reais. Então ela confiscou dele 400 mil libras porque ela tinha medo que ele se casasse com outra e abandonasse. Então pelo menos ela estaria um pezinho de meia, né? Mas logo em seguida, meses depois, eles se reconciliaram. Mas ela recusou a devolver o dinheiro. Aí já pesou no calo dele, né? No mês seguinte da reconciliação, Farag a matou durante uma discussão, batendo a sua cabeça contra a parede violentamente. Depois disso, ele enterrou o corpo dela sob o assoalho e roubou todas suas joias. Em junho do mesmo ano, Farag planejou se casar com outra mulher. Mas a irmã dela, Nadine El Said, sua vítima número 3, ameaçou expor as suas atividades fraudulentas à família dela, se ele não parasse de cortejá-la. Eu fico imaginando quantas esposas será que esse cara teve, que eu pesquisei, mas eu não achei não. Ele não deve ter tido pouca não, ele deve ter tido muitas, não ao mesmo tempo. Ele separava, casava com outro, separava, casava, não imagina quantos, do jeito que eles falam aqui, ele deve ter tido umas 10 esposas. Em resposta, ele a atraiu para sua casa e a estrangulou, enterrando seu corpo ao lado de Reda.
Essa página não ficou muito clara para mim. Eu pesquisei, tá? Eu procurei, eu perguntei pro Google, eu perguntei pro ChatGPT. E como é um caso que tá solucionado, mas ainda não teve um fim, e vocês vão saber mais pra frente por que eu tô falando isso, então você não acha muita coisa não. E isso que ficou meio confuso pra mim, porque meses antes ele enterrou o cara e mandou colocar piso no lugar onde ele enterrou o cara. Lembra que ele contratou uns pedreiros pra colocar o piso? Então, ficou meio confuso isso, né? Mas eu não consegui achar uma solução melhor não. É só isso mesmo que tem. Então ele reabriu o buraco, ele tirou a cerâmica que ele mandou colocar e enterrou ela do lado dele. Mas vamos para lá, vamos continuar. Para encobrir seus rastros, ele disse à família de Nadine, olha só a mentira, que ela havia fugido com um produtor de cinema sírio para a França, onde supostamente queria trabalhar como modelo. A maldade de Farag ia além do assassinato. Depois de matar Nadine, ele ainda se passou fraudulentamente por sua primeira vítima, o Reda. Bom, ele já estava passando pelo Reda, né? Ele já vinha passando pelo Reda desde então, desde que ele matou o cara. Roubou todas as suas economias e ganhos e fugiu para Alexandria em busca de novas vítimas ou de um novo começo. Eu colocaria o contrário, né? Eu colocar assim, procurando em busca de um novo começo ou novas vítimas. Logo após viajar para Alexandria, Farag empregou uma mulher chamada Yasmin Nasser Ibrahim. Depois de algum tempo, ele começou a dizer que estava apaixonado por ela e que queria se casar. Sem que ela soubesse, ele havia obtido a documentação de um antigo apartamento dela e o vendeu por 45 mil libras. Ao descobrir que havia sido enganada, Yasmin o confrontou e exigiu que lhe devolvesse o dinheiro. Em resposta, por volta de maio de 2017, Farag a atraiu para sua loja sob o pretexto de lhe dar ferramentas elétricas para que ela pudesse vender e reaver o seu dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. Ele a espancou e a estrangulou até a morte. Ele, então, a enterrou em um dos cômodos de sua loja. Meses mais tarde, Farag acabou se casando com uma médica de uma família rica em Alexandria. Pronto, ele estava no paraíso, né? Com quem ele teve um filho, mais um. No entanto, o relacionamento deles se deteriorou rapidamente e eles logo se separaram. Percebendo uma oportunidade, Farag se disfarçou com um niqab. Niqab, eu vou mostrar aqui na foto, é uma vestimenta islâmica, tá? Não toda mulher usa isso, ou ela usa quando ela quer. Aqui no Egito é assim. Em outros países eu não sei. Aqui no Egito ela só usa se ela quiser. Então ele se disfarçou com um niqab, que é essa vestimenta que eu tô mostrando aí no vídeo. E invadiu o apartamento da sua ex-esposa. E ele entrou nesse apartamento e lhe roubou todo o dinheiro e as suas joias de ouro. Os membros da família imediatamente suspeitaram que ele era o responsável. Mas ao procurá-lo pelo nome de Reda, não conseguiram encontrar nenhuma informação a princípio. No início de 2019, Farag pediu outra mulher em casamento, mais uma, sob o nome de Muhammad Mustafa, e convencendo-a e a sua família que ele era engenheiro, mostrando-lhes o cartão de membro do Sindicato dos Engenheiros. Casaram-se em abril deste mesmo ano. Mas ele logo roubou as joias dela e fugiu. E fingindo ter se machucado e precisando ficar isolado devido à Covid-19. Enquanto isso, a mulher descobriu que o apartamento em que dividiam estava, na verdade, alugado no nome de alguém chamado Reda Mohamed Abdel Latif, o Reda, e não em nome de seu atual marido, Mohamed Mustafa. Eu não entendi isso, que ficou meio estranho. Mas assim, o casamento, vocês vão entender por quê. O casamento aqui é uma coisa séria. Não é que nem no Brasil que você chega pro seu pai e fala assim, pai, vou casar. Ou então você chega casado e já fala, pai, casei. Isso não existe aqui, tá?
Então, a mulher com 20 anos ou com 40 anos, se ela tiver uma família, o cara tem que ir na casa dela pedir ela em casamento. E a partir daí eles vão fuçar na vida desse cara até a última geração dele, para saber quem ele é. Por trás de tudo isso, a investigação continuava, com vários desaparecimentos, ligados ao mesmo círculo social. Investigadores começaram a reconstruir os últimos dias das vítimas. Eles analisaram registros de telefone, encontros relatados por testemunhas e movimentação financeira. Gradualmente, o nome de Farag aparecia em tudo. Testemunhas relataram discussões entre ele e alguma das vítimas. Algumas dessas discussões estavam relacionadas a dinheiro e disputas pessoais. Bom, agora a polícia tinha um possível suspeito, mas ainda precisava de evidência física. Durante a investigação, a polícia começou a procurar locais associados a Farag. Foi nesse momento que começaram a surgir descobertas perturbadoras. Os investigadores encontraram restos mortais enterrados em locais ligados ao suspeito. A descoberta deu um plot twist no caso. O que aconteceu? O que antes era apenas desaparecimento, agora se tornava algo muito mais grave. Se tornava um caso de assassinatos em série. A mídia começou a cobrir a investigação intensamente, e foi então que o apelido surgiu. A imprensa egípcia passou a chamar Farag de o açougueiro de Giza. Por isso o nome açougueiro de Giza. Mas não tem nada a ver com açougueiro, ele não era um açougueiro, ele era advogado. Apesar de nunca ter trabalhado, ele era um safado sem vergonha. Era não, ele é. A investigação acabou ligando Farag a 4 assassinatos. As vítimas tinham algo em comum, todas possuíam algum tipo de relação pessoal ou financeira com ele. Segundo os promotores, os crimes tinham um padrão: conflito ou dívidas, desaparecimento repentino, tentativa de ocultar os corpos. Esses detalhes tornaram o caso ainda mais perturbador, porque mostravam um padrão de comportamento calculado. O julgamento de Farag durou 1 ano e meio e foi um processo exaustivo após a sua prisão. A coleta de provas, incluindo depoimentos de familiares das vítimas e confissões e explicações arrepiantes de Farag. E os laudos periciais que confirmaram a identidade das vítimas. A saúde dele foi questionada, o que levou a uma avaliação de 2 meses em uma instituição psiquiátrica. E o diagnóstico revelou que ele sofria de doença mental e psicológica, claro. Embora uma análise completa da sua condição não tenha sido divulgada ao público devido à natureza delicada do caso, foi o que eu falei para vocês, como ainda o negócio ainda está em andamento, quer dizer, foi processado, né? Mas ainda não executaram, então eles ficam escondendo as coisas, fica dificultando a pesquisa. No julgamento subsequente em Giza e Alexandria, Farag foi considerado culpado em todas as acusações. Ele recebeu agora, vocês vão cair de queixo, o queixo vai cair. Gente, eu nunca ouvi em história criminal ou em reportagem ou qualquer coisa parecida com isso. O cara recebeu 4 penas capital, uma para cada homicídio, e uma sentença de prisão perpétua por fraude e falsificação. Ele apresentou recurso contra todos, mas até agora todos foram rejeitados. Gente, ele foi condenado 4 vezes. Ele tem que morrer 4 vezes e ainda ficar mais o resto da vida preso. Olha isso. Eu nunca ouvi falar em 4 penas capital com uma pessoa só. Vocês já ouviram? Se já ouviram, comente aí, por favor. Comente se vocês já ouviram um relato assim. E vocês lembrarem de onde, conta pra mim. Eu quero saber, porque eu nunca ouvi. E ainda mais uma prisão perpétua, né? E isso ele foi sentenciado em 11 de janeiro de 2024. Uma das penas capitais foi pelo desviver de Yasmine Ibrahim. Foi finalizada após um tribunal de apelações rejeitar o seu último recurso. Farag foi condenado à pena capital por penduramento pelo pescoço, né? A pena capital aqui é essa só, não tem outra. Eu acho que vocês entenderam, né?
Embora haja debate sobre a sua sanidade mental, é evidente que ele tinha plena consciência dos seus atos e tempo suficiente para planejar cada um dos crimes. A execução ainda não foi realizada, aguardando a conclusão do processo legal e de certos procedimentos governamentais, incluindo a aprovação do presidente egípcio. Diversas fontes indicam que Farag tem demonstrado notável serenidade durante o período recente. A sua última declaração conhecida foi para sua mãe. Abre aspas. Peço perdão à minha mãe. Fecha aspas. Então, a situação atual, sistema judiciário egípcio, após a confirmação da sentença pelo Tribunal Superior, a execução depende da assinatura do final do presidente do Egito e da organização do Ministério do Interior. E não houve anúncio oficial até agora, desde a decisão de 11 de janeiro de 2024. Ele ainda permanece no corredor da morte. Esses fatores tornam-se imprescindível para evitar que tais tragédias se repitam no futuro, se bem que o nosso futuro está meio triste, né? Contudo, e lamentavelmente, o público muitas vezes ainda se simpatiza com o assassino, né? A gente escuta falar muito, principalmente aí no Brasil, né? O pessoal adora um assassino de estimação, né? O pior ainda é que culpam as vítimas, né? Dizendo que elas mereceram o seu destino, contam uma história, inverte toda a história. Gente, é muito triste isso. Vítima é vítima, não interessa o que aconteceu, não interessa o que falou, ela se tornou vítima, ela é vítima, não tem mais conversa. Aqui, como no Brasil, também fizeram uma série com ele, Safar el-Giza, o assassino de Giza. E eu queria assistir essa série, mas é só em árabe, eu não consigo entender direito. Eu sei algumas palavras, algumas sentenças, mas para assistir uma série eu tenho que ser pelo menos em inglês. Essa história verídica e arrepiante é um lembrete da escuridão que pode residir em indivíduos aparentemente comuns, deixando um rastro de devastação por onde passa. O último boletim que saiu foi agora em abril de 2026 e ele não foi executado. Ele continua no corredor da morte, estou olhando aqui. Bom, ele parecia um homem comum, até que o horror apareceu. Farag provou que o mal pode viver escondido, mas o próximo caso é bem diferente, porque nem todo monstro se esconde. Alguns andam entre luxos, poder e silêncio. Karim Salim. E o que aconteceu não foi só um crime, foi uma barbárie. No próximo episódio você vai conhecer a história de Karim e do que acontece quando o perigo leciona e é influenciador com centenas de seguidores no TikTok. Gente, não perca o próximo caso. O próximo caso envolve muito, mas muito rede social e o perigo que ela esconde, não só para adolescente, não só para criança, mas para nós adultos também. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com a rede social. Lá é terra de ninguém. Ninguém sabe quem é quem. Bom, gente, não perca o próximo caso. E então é isso, meus amigos. Eu espero vocês semana que vem com esse caso louco. Vocês vão ficar pasmos. E lembrando, se vocês estão gostando das histórias, né? Se inscreva no canal. Comente, compartilhe, comente com emoji mesmo, um oi, qualquer coisa para ajudar a entregar mais. Quando vocês participam lá, comentando, compartilhando, dando like, o YouTube entende que vocês gostaram da história, ele vai entregar para vocês, senão ele para de entregar. E vocês me ajudam a chegar a 1000 inscritos. Estou pedindo um pouquinho. Todo vídeo eu peço, né? Nunca se esqueça que cada história é real e cada detalhe importa. A gente fica com Deus, fiquem bem. Até a próxima semana. Eu espero vocês no mesmo horário. Até lá. Bye.